o nosso clamor seja exaltado nos teus altares, ó Pai. Senhor Jesus Cristo, Pai, tenha misericórdia, Senhor Jesus, de nossas vidas, ó Pai. Faça-nos, Senhor Jesus Cristo, cada vez mais essa oportunidade de renascer em Ti, Pai, de estar, Senhor Jesus Cristo, com as vestes brancas, Pai, de estar com o coração puro, Pai, porque nós precisamos, Senhor, sentir, Pai, a Tua presença, Pai, e nós sabemos, Senhor Jesus Cristo, que o mal tenta apoderar de nossas vidas, ó Pai, mas Tu, Senhor Jesus, que venceu tudo, Pai, Tu venceu a morte, Senhor. Então entre hoje nessa casa, Pai, invade o coração de todos aqui, Senhor, e faça, Senhor, a Tua morada, Pai. Faça, Senhor Jesus Cristo, que hoje nesse culto, Pai, não seja apenas, Senhor Jesus Cristo, mais um dia, Senhor, mas que seja, Senhor, marcado pela Tua unção, Pai, seja marcado pelo renascimento da chama do primeiro amor em nós, ó Pai. Faça, Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós conseguimos louvar o Teu nome com o coração limpo e puro e verdadeiro e santo, Pai, porque Tu és o dono de tudo e merece toda a honra e toda a glória, Senhor. Abençoe, Pai, aquele que vai pregar, abençoe o louvor, Pai, abençoe a todos que estão presentes, Pai, para conseguirmos, Pai, fazer um culto de louvor, um culto de adoração, um culto em que Tua palavra é firme e verdadeira, Pai. Agradecemos o Teu santo nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus com alguns louvores, entregar o nosso melhor, a adoração mais pura, para que Ele possa receber essa tarde. Amém.
de Deus, o Espírito Santo que tem nos levantado todos os dias, o Espírito Santo que tem colocado consciência dentro de nós, nos tem feito diferenciados a cada manhã, a cada tarde, a cada noite. O Espírito Santo de Deus, vamos cantar aquele nosso combustível, aleluia. Aqui, come combustível.
Mas durante a pregação, não deixe o inimigo te distrair. Não deixe o adversário, de alguma maneira, roubar a tua atenção em Deus. Se posiciona, de repente, é numa pequena frase, no meio da pregação, que está a resposta que você vai precisar para uma semana inteira de luta, né? Para uma semana inteira de acontecimentos. E no final, eu peço que a Fabiane também direcione a oração para a área financeira das pessoas, para que o Senhor nos dê capacidade para enfrentarmos o que está acontecendo, seja incapacidade, seja... Eu não acredito em azar, gente. Eu acredito que muitas vezes a gente não toma a decisão correta, não é verdade? Mas como é uma bola de neve e a gente não tem como voltar atrás, vamos pedir para o Senhor dar uma zerada agora e uma capacitada na vida da gente, para que possamos lidar com a parte financeira, amém? Porque senão, além de estar descendo o ribanceiro abaixo, a gente leva os outros, né? Então vamos pedir para o Senhor que agora nos dê a capacidade. Na última oração eu vou pedir para a Fabiane fazer esse favor de interceder, para que possamos ter capacidade na área financeira. Alguém aqui está sentindo dificuldade na área financeira? Quebra isso, perde ali, é difícil, né, gente? Olha só, são poucos, deixa eu ver quem está sentindo dificuldade. São poucos. Olha só, que o Senhor agora possa já ir trabalhando no teu coração. E vou dar uma dica, gente, o espírito devorador, ele é real. E pode ver que a vida de quem não consegue dizimar, ela é mais difícil. Ela é bem mais difícil. Se você tem o coração ou não dizimista, é uma questão sua com Deus. Mas o ato de dizimar, eu acredito muito que é transformador na vida da gente, né? Eu tenho medo de falhar com Deus, não porque Deus é ruim, que Ele é bom para todos nós, mas porque eu conheço o capeta, né, gente? Eu conheço ele, e ele é feroz. E a gente tem que ter as armas todas preparadas contra ele. Pode ver que nos últimos tempos, o que o inimigo mais prega é tudo contra a Bíblia. Começou com a história do dízimo, tirando a fé dos dizimistas. Agora é sobre moral, agora é sobre a palavra de Deus. Chegou até o ponto de falarem que o hino Nosso General é Cristo. Gostei da Fabiana, o Nosso General é Cristo ontem. Que o hino Nosso General é Cristo é um hino que faz... e contra movimentos antidemocráticos, né? Pode falar aí, Rodrigo. Então, é uma coisa assim, o alvo que mais que a neve já ficou por aqui, né? O cara já mostrou que era um nada. Agora veio o comparsa dele, né? Falando, comparsa na falta de fé e de coerência, contra o hino Nosso General é Cristo. É um dos meus hinos preferidos. O Nosso General é Cristo. E ele é. Ele está pronto para vir com seu exército, buscar a igreja, resgatar do opressor, aleluia. Então veja que o inimigo já começou a enfraquecer na igreja com a história do dízimo lá atrás. Então, como pastor, eu tenho que alertar, a gente tem que ficar sempre alerta. E você que é dizimista e o devorador está dentro, você pega e esfrega isso na cara dele, ó, pode sair daqui, que eu estou praticando a palavra de Deus. Expulsa, repreende, com mais autoridade ainda do que os que não estão tendo forças, porque ele não tem que estar ingerido na tua vida, não. Não tem mesmo, porque não tem brecha e ele não tem que estar ingerido. E outro ponto, desculpa, você faz esperar. Outro ponto importante é dizimar com alegria. Se der sem alegria, não dá, gente. Porque se não dá com alegria, não adianta. O certo é dizimar com alegria. E a alegria não é assim, oh, Senhor, que alegria que eu estou te dando, mas vai fazer falta. Tem gente que fala, pastora, consegui dar o dízimo, no outro mês eu tenho que ajudar, porque a pessoa deu de forma incoerente, sem alegria, só com emoção. Emoção é perigoso, gente. Um bom cantor, ontem a gente estava tudo junto, um bom cantor toca o coração na emoção. Um adorador rompe as cadeias aonde você está preso. Assim é na vida também de quem dizima, viu? Se você dá com alegria, rompe cadeias. Se você olha a igreja, como a igreja tem que te sustentar, tem que te fornecer,
Horas tem sim. Mas você como igreja está assim, eu vou ganhar aquele dinheiro, mas Senhor, se eu ganhar, já 10% é teu. Senhor, se eu vender aquilo, já 10% é... Mas aquele plano assim, se não é para eu dar o dízimo, o Senhor não precisa fazer eu vender. Eu faço assim mesmo. A casa para alugar, eu falei, Senhor, vai estar aqui separado esse tanto, e eu não quero nem saber, o primeiro aluguel vai ser assim, assim. Eu lidei com Deus e foi muito bom, e olha, foi exato. O que o Senhor queria comigo nos 2 primeiros meses foi exato. E não me faltou nada. O Senhor é maravilhoso. Está entendendo? Então eu estou dando exemplo. Se faltar também, gente, eu sou aquela que vou no meio da rua vender a pipoca, vender a coisa e legal. Né? Esse negócio assim, eu estou sem dinheiro. Vamos vender uma pipoquinha na rua, vamos vender um bolinho não sei aonde, vamos passar roupa de não sei quem, mas se mexer, tem que se mexer. Aqueles que já têm um emprego que não dá para se mexer, não dá mesmo. Você perde mais tempo indo e voltando. Deus vai te dar estratégias. Você que está autônomo e à toa também às vezes, chorando, precisando do Pix dos outros, põe no teu coração, o Pix é porque eu vou vender alguma coisa e vou ter o dinheiro do que eu vendi, do que eu negociei. Para de mendigar. Põe no teu coração, eu vou no Farol, eu vendo água gelada, mas eu vendo e vou ganhar meu dinheiro. Eu vou honrar minhas dívidas, porque não tem serviço melhor do que o outro. Não tem, gente. Não tem. O melhor emprego é aquele que você faz com alegria e você tem o retorno da parte de Deus. Amém? Seja abençoado nesse sentido. Ela vai orar, ele vai pregar, ela vai orar, mas tem que abrir-se a mente. Viu, queridos? Não tem nada que é desonra quando você faz diante do Senhor. Aquilo que é pelo Senhor. Vende, negocia. Eu creio que o maior mercado que você tem, o maior produto que você tem para vender é o tempo. Porque ele não tem, como diz o Tiaguinho Sato em todas as pregações dele quase. Ontem não, mas eu guardei, tá vendo? O tempo não tem volta. Ele é o agora. E quando você vende o seu tempo fazendo algo, é incrível. Que Deus abençoe. Olha só, tem uma irmãzinha que ela não vai ligar de eu falar, que é a Sandra. E ela não ligou de fazer limpezas em casas, ela faz diarista. E a pastora falou assim, Sandra, você não aguenta trabalhar todos os dias? Faz alguns dias, não seja escravo. E tem um patrão, né, dela, um deles, que é uma vez por semana. O cara tem dinheiro, 300 metros quadrados, mais 350 metros quadrados a casa. Para pagar demora 5 dias, só no uísque dele já vai isco, tá? E ela trabalha, tem animais domésticos, tem isso, tem aquilo. Falei, Sandrinha, vamos marcar. Quanto você está gastando de remédio para dor na perna? Quanto você está gastando disso, aquilo, condição, aquilo? Está sendo mais caro do que você ficar em casa. Fica em casa sem gastar, é melhor do que ir lá. Tem contas que a gente faz, a gente sai lucrando, gente. Porque o tempo é precioso. E a gente tem que se valorizar. Tá ligado, igreja do Senhor? Então, eu dei algumas diquinhas, mas como pastor e serva de Deus, a maior dica de todas é um coração doador para o Senhor, para as coisas do Senhor. E aí, não é verdade, gente? Rende em nome de Jesus. Nem se fosse falar assim, eu estou separando esse tanto para poder ir na igreja. Eu creio que isso já é uma ação de fé. E Deus vai honrar vocês. Tá bom, queridos? Saiam já daqui desse culto hoje com a bênção da prosperidade, em nome de Jesus. Eu não acredito também em bênçãos que vem antes da hora o resultado. A Mi está esperando uma resposta. E então, daí, você nem me contou, então não vou contar o que eu não sei, só o que eu tenho base. Ela vem com uma resposta de uma amiga que falou que ela foi bem. Eu falei, ai, pastor, obrigada pela tua oração. Foi a sua oração. Eu falei, não me agradece a oração, porque ainda não tem resposta. Enquanto não ver carteira assinada, para mim não aconteceu. Ah, isso é falta de fé. Não, isso é coerência. Por que iludir servos de Deus, né? Por que enganar coraçõezinhos inocentes? Quando ela tiver a resposta, daí você me agradece pela oração. Porque enquanto não tiver a resposta, eu não vou parar de orar por você. Porque o inimigo faz assim, ó. Ah, já ganhou, né? Já ganhou. Os crentes tudo sossegaram. Ganhou já o emprego. Sossega, não. Enquanto a gente não tem aprovado ali por Deus, assinado, carimbado, como dizia a pastora, não vou parar de orar, Michele. Não me agradece ainda. E assim para a vida de vocês.
Vocês podem vir contando alegre para mim. Eu falei assim, ainda não concretizou, eu vou continuar orando. Até se concretizar, em nome de Jesus. E espero que já tenha concretizado. Para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Amém. E assim é na vida também. Eu sei que ele fala rápido igual eu. E assim é na tua vida também. Quando se concretizar, aí nós vamos sossegar. Né? Tem bênção aí para receber? Quando você estiver na mão mesmo, daí você vem com a boca cheia e a gente para de orar naquele sentido e vai para o outro. Amém? Amém. Glória a Deus. Que é isso, pastor? É a cabeça de quem prospera. A cabeça de quem prospera não aceita migalha vindo da boca dos outros. Notícias falsas não. A cabeça de quem prospera vai até o último instante, crendo. Já aconteceu, a gente vai crendo. Se vier um não é porque veio de Deus, mas eu fiz a minha parte. Amém? Amém. Glória a Deus. Depois eu vou querer saber as notícias, tá bom? Fiquem na paz, queridos. Da minha parte é tudo isso. A paz, igreja. Vamos agora aqui refletir aqui na palavra de Deus mais uma vez. Ainda mais nesse culto tão abençoado, né? Pode abrir aí comigo em Hebreus 13, versículo 8. É um versículo bem curto, mas quando eu li, me clareou a mente para muita coisa. E eu achei bem interessante de poder estar mostrando isso aqui para a igreja. Eu acredito que todo mundo aqui tenha a certeza já do que está escrito, mas mesmo assim, vamos ler esse versículo só para trazer o que Deus me tocou a trazer para a igreja. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Irmãos, isso aqui me tocou profundamente porque em 1 João está escrito que o verbo estava desde o início da criação da terra e o verbo se fez carne. Ou seja, Jesus Cristo, ele já está aqui desde antes da nossa criação, desde antes do que tudo. Jesus presenciou tudo e ele permanece o mesmo desde aqueles tempos até hoje, até o momento que ele foi crucificado, irmãos. Outra passagem que mostra bem claro isso é quando Jesus era criança e foi ao templo e ele ensinava aos sacerdotes, porque os sacerdotes conheciam a palavra pelas escrituras, mas Jesus presenciou tudo. Jesus presenciou as quedas das muralhas de Jericó. Jesus presenciou a criação da humanidade. Jesus presenciou tudo, irmãos. E mesmo assim, ele permanece o mesmo. Isso me tocou, porque a palavra de Deus também diz que no futuro o amor de muitos se esfriariam. E mesmo assim, aqui em Hebreus 13, versículo 8, fala que Jesus permanece o mesmo. E ele não muda, por mais que as pessoas que estão no mundo, ou até mesmo pessoas com quem a gente já dividiu a mesa, que a gente já dividiu até o banco da igreja se esfriou, o amor de Jesus permanece o mesmo, porque ele é maior do que tudo que há nesse mundo, ele é maior do que tudo o que o mundo pode oferecer, irmãos. E eu acredito que aqui, se nós estamos aqui hoje nessa igreja, é porque nós já temos essa ciência do amor de Jesus, de o quanto ele nos ama. Mas nós também, irmãos, acredito que cada um de nós conhece pelo menos uma pessoa que se deixou esfriar pelas tentações do mundo, que se deixou esfriar pelo que o inimigo nos seduz. E, irmãos, isso aqui eu acho que é muito interessante, porque por muitas vezes aqui nessa igreja, a palavra de Deus, através da pastora, sempre nos disse para olhar para os nossos irmãos e dizer que Jesus te ama. Porque por mais que isso seja uma certeza em nossas vidas, para essas pessoas que dão as costas, muitas vezes elas esquecem que o amor de Jesus é maior do que tudo que há nesse mundo e de tudo que há, de tudo que o inimigo há de oferecer, irmãos. E uma coisa muito interessante também, que o Tiago ontem, é que nós estamos diante de uma grande luta, numa luta onde nós seremos taxados como inimigos, onde nós seremos rotulados como monstros, onde nós seremos rotulados como pessoas antiquadas, mas dentro de nós habita a eternidade de Cristo, dentro de nós habita aquele
que nos traz o amor verdadeiro, e tudo que não tem no mundo, Deus tem para nos trazer, que é essa paz no coração, irmãos. E mais uma vez, quando a pastora disse agora há pouco, que existem até pessoas que antes eram do nosso meio e estão lutando contra nós, irmãos. Isso é para mostrar qual o tamanho da nossa luta que nós estamos de enfrentar. Essas pessoas estão traindo a Deus, estão traindo a Jesus Cristo, e de tanta forma que elas mesmas dizem que os louvores que elas cantavam, elas falam que não se passavam de uma melodia. E se isso não é uma blasfêmia, o que mais pode ser, irmãos? Porque quando nós louvamos, nós devemos louvar em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que o único sacrifício que Deus quer é o sacrifício de louvor, irmãos. Então nós não devemos dar ouvido a esse tipo de pessoas. Essas pessoas, elas estão sendo usadas pelo inimigo para enfraquecer o povo de Deus, irmãos. Nós devemos permanecer firmes na palavra, assim como o hino que a pastora cantou aqui agora há pouco. Se não for Jesus, para onde nós iremos? Porque nós não temos para onde ir, irmãos. E dentro de nós só pode habitar o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, porque nada que há nesse mundo pode suprir esse espaço que Jesus tem que estar no nosso coração, irmãos, porque Jesus sempre tem que ser a nossa prioridade. Um dos antigos mandamentos também dizia que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa vontade, e assim nós devemos ser, irmãos, até hoje, amar a Deus acima de tudo, porque nós seremos atacados constantemente. Nós já estamos sendo e nós seremos ainda mais, irmãos. Então, nós não devemos nos fraquejar, porque a luta será muito grande. As acusações serão muito grandes, irão nos acusar exatamente naquilo onde nós nos regozijamos, exatamente naquilo onde nós nos alegramos. Hoje eles estão atacando os hinos que nós cantamos, amanhã eles vão fazer como fizeram com Daniel, irão nos acusar de estarmos dobrando o nosso joelho e clamando a Deus, irmãos, porque nós, apesar de estarmos passando por grandes lutas, nós também iremos passar por grandes vitórias, irmãos, porque essas grandes lutas são o início, irmãos, da vinda do Senhor Jesus Cristo, o início da volta de Jesus, o início, irmãos, da volta que nós iremos conhecer a Nova Jerusalém, irmãos, porque lá nós poderemos ver nós poderemos ficar eternamente adorando ao nosso Senhor, irmãos. Então nós não devemos dar ouvidos para todo tipo de tentação que há no mundo, e nós devemos resgatar sim todos aqueles que estavam ao nosso lado e de alguma forma se perdeu. Às vezes um simples "Jesus te ama" pode tocar no coração dessa pessoa e ela lembrar de quão maravilhoso é sentar aqui nessa igreja e ouvir os louvores de Deus, ouvir a oração da pastora Kel, ouvir aqui a unção de Deus, ouvir aqui o amor que vem do alto, irmãos. Então nós devemos ser cada vez mais esses instrumentos de adoração, irmãos. E também, para ler mais uma outra passagem, pode abrir também comigo em Romanos 8, versículo 37. Romanos 8, irmãos, é um capítulo que ele é completo. Até hoje eu me lembro da primeira vez que eu ouvi Romanos 8, que foi na voz da pastora Kel, acredito que foi lá na cidade de Dutra, e desde então Romanos 8 está bem no meu coração, principalmente esses esses 3 versículos que nós vamos ler, começando aqui. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Irmãos, a palavra várias vezes nos deixa claro que Jesus não nos deixa desamparado, porque Ele é eterno, o amor dEle é maior do que tudo, não importa o quanto o amor das pessoas se esfrie, o amor de Jesus permanece infinito por nós, porque Ele nos amou, antes mesmo de nós o conhecermos, antes mesmo de nós ao mesmo tocarmos os nossos pés no chão, Jesus já tinha subido na cruz, para mostrar o tamanho amor que habitava nele, para que nós sejamos salvos, mas não que essa salvação morresse em nós, mas para que nós também sejamos esse instrumento, irmãos, para tocar todos aqueles que caem, todos aqueles que venham a enfraquecer, porque, irmãos, mais uma vez, a luta que nós iremos enfrentar, ela é gigante, nós não chegamos nem no começo do deserto, irmãos, porque muita é a luta que nós vamos passar, mas creia cada vez mais em Deus, e se puder, leia Romanos 8, porque Ele traz cada vez mais esse avivamento, irmãos, porque a palavra de Deus, ela é cada vez mais viva, por mais que você leia de uma vez um capítulo, e algum outro momento que você ler, Deus vai te tocar com com algo novo, Deus vai te tocar de uma forma diferente, te mostrando uma forma nova de você seguir o teu caminho, irmãos, porque muitos são os obstáculos que é colocar em nosso caminho, mas maior é o nosso Deus, irmãos, porque as grandes lutas nós iremos passar, mas também maior é o que Deus tem preparado para nós, que é a nova Jerusalém. Então, irmãos, vamos ser esses instrumentos, irmãos, e não vamos fraquejar, porque a luta que esse mundo nos traz, ela é cada vez mais feroz, e, inclusive, acredito que, infelizmente, irão se levantar muito mais traidores, assim como esses dois que apareceram essa semana. Então, não fraquejem, irmãos, que o seu alvo seja Cristo, e que o seu exemplo seja assim como a pastora Kel, que não fraqueja em nenhum momento, e que permanece dando glória a Deus a todo momento, que permanece lutando a favor de todos nós, irmãos, assim como ela disse agora há pouco, vamos lutar até o fim, não importa o que o inimigo venha nos falar, muitas vezes eles podem chegar falando para a gente, que nós já somos vitoriosos, mas não ouve o que o mundo vem a lhe trazer, ouve o que Deus vem a lhe dar, ouve o que Deus te entrega em tuas mãos, irmãos, porque eu creio que a nossa pastora, ela ora por nós sem parar, então vamos nós também orar a favor da nossa pastora, orar a favor desse ministério, orar a favor da nossa igreja, também sem parar, irmãos, porque a luta é feroz, e quando a guerra começa, o soldado não pode dormir, quando a guerra começa, o soldado não pode voltar para casa, ele tem que ir para a guerra, não importa o que aconteça, e é esse momento que nós estamos, nós não devemos fraquejar, irmãos, não devemos dar o lado para o inimigo, ou o lado para o mundo, porque é o momento de nós sermos cada vez mais fortes, irmãos, e nós cremos nessa palavra de Deus, e nós cremos que nada pode nos separar do amor de Deus, nós estamos fiel ao Senhor Jesus Cristo, nós estamos fiel à palavra, irmãos, então vamos cada vez mais orar a favor desse ministério, e da nossa pastora Kel, e da nossa igreja, irmãos, porque por mais que o gigante se levante, nós podemos orar a Deus que Ele irá nos dar as 3 pedrinhas que já serão suficientes para derrubar o gigante, irmãos, porque da mesma forma que Jesus já era o verbo lá desde o início, e Ele fez carne, Ele também, quando Abraão foi com ele estava como o rei de Salém, e naquele momento Abraão entregou a riqueza dele, porque ele reconheceu que aquele era o Filho de Deus, que aquele era o Senhor dos senhores, porque, irmãos, tudo que nós temos nessa terra vai voltar para o pó, mas tudo que nós entregamos a Deus, seja no altar, ou seja nas nossas casas, isso, irmãos, para a glória eterna, isso, irmãos, voltará como galardão. Então vamos entregar o nosso tudo, irmãos, não importa o quão insignificante você acha que seja limpar um chão, ou varrer alguma coisa, irmãos, se entregue o que você tem aqui para entregar, porque a recompensa é infinita com Deus, irmãos, a recompensa que Deus tem para te dar, Ele é muito maior do que você pode ver, porque muitas vezes
as pessoas no mundo te julgam, que você está se doando por um nada, que você está se doando por algo que não tem retorno, pode encher o peito e falar: eu me dou ao Senhor Jesus porque eu creio que Ele tem para me dar, é muito maior, é infinitamente maior do que eu tenho para entregar a Deus, irmãos. Eu lembro de quando eu era adolescente, que eu, meu irmão e meu pai, a gente ia lá para o mutirão do Irmão Paulista, e lá, irmãos, era uma grande luta, mas também era uma grande alegria. Eu acredito que muitos aqui também estavam lá, irmãos, e foi uma grande bênção poder ver a igreja do jeito que está hoje, irmãos. Tamanha luta que foi para derrubar aquela velha casa, para derrubar aqueles velhos canis. E, irmãos, é assim que é a vida do crente. Nós temos que derrubar toda essa parte velha, nós temos que derrubar a casa velha, para que dessa casa velha se erga o templo do Senhor, irmãos. Da mesma forma que foi lá no Irmão Paulista, também é nos nossos corações, irmãos. Vamos derrubar qualquer tipo de parede velha, vamos derrubar qualquer tipo de resquício do velho eu, irmãos, e vamos nos entregar de corpo e alma para sempre ao Senhor, irmãos, porque a palavra de Deus diz que adorar ao Senhor é entregar tudo o que tem, é entregar tudo o que há dentro de você, irmãos, é destruir o seu orgulho, é se despir de todo tipo de vontade mundana, entregar de corpo e alma para o Senhor, porque maior é o que está de vir para nós, irmãos. A glória do Pai é maior do que qualquer coisa que o mundo há de nos oferecer. Então, irmãos, sempre que puder, e que você ver algum irmão fraquejando, ou até mesmo algum irmão que já esteja frio, pode tocar no ombro dele e diga, com todo carinho assim, como as pastoras sempre disseram para nós: Jesus te ama. E o amor dele é eterno. Não se esqueça disso, irmãos. Porque por mais que a pessoa seja fraca, se ela estiver lá no mundo, ela vai lembrar que Jesus a ama. Porque por mais que a pessoa esteja no mundo, rodeado de pessoas, aquelas pessoas não amam essa pessoa. Porque todo mundo que já foi tocado pela palavra de Deus, quando vai para o mundo, está marcado pela serpente, e vai sofrer muito mais. Assim como o filho pródigo, irmãos. Então, vamos sempre do quão maravilhoso é o amor de Deus, e vamos também nos purificar para mostrar que, estando nós dentro da palavra de Deus, debaixo da tua palavra, o quão maravilhoso é ser servo de Deus, irmãos, porque chegou o momento, mais uma vez, de nós fortificarmos o muro de Jerusalém, para que assim os nossos irmãos possam vir para a casa do Senhor em segurança, para adorar a Deus, porque o tempo é chegado, irmãos, o tempo é chegado da luta, não é mais tempo de descanso, irmãos, não é mais tempo da gente ficar sentado, é o tempo da gente pegar no arado, porque as lutas irão chegar. Então creia cada vez mais no Senhor e no amor de Deus, e lembre-se cada vez mais de dobrar os seus joelhos e louvar ao Pai e agradecer a Ele por nós estarmos num ministério tão maravilhoso, num ministério que nos ajuda tanto, onde nossa pastora ora tanto ao nosso favor. Vamos orar cada vez mais ao favor da nossa pastora Kel, irmãos. Vamos orar cada vez mais ao favor desse ministério, porque o inimigo irá tentar sim fechar as igrejas. Eles não estão nem ao menos tentando disfarçar mais, irmãos. Então vamos orar para que nós consigamos cada vez mais espalhar a palavra, assim como os apóstolos fizeram logo após da ida de Jesus Cristo, onde eles sofreram grande perseguição, mas no momento que eles saíam da prisão, eles já iam pregar o evangelho de Jesus. Então vamos ser assim também, irmãos. No momento que Deus nos tirar de qualquer tipo de situação maligna, não tenha medo, vá lá e proclame o nome do seu Senhor, que é Jesus Cristo, e Ele é maravilhoso, irmãos. Então continue cada vez mais dentro dessa palavra, irmãos. Amém. Glória a Deus! Obrigada, Senhor, por mais uma pregação linda. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada pela presença de Deus em mais um culto. Sou grata a Deus por todos os ensinamentos que têm vindo nesse altar, e que orgulho dos meus irmãos nesse fim de semana.
que pregaram lindamente e com certeza tocou o coração de alguém. Foram lindos ensinamentos, mas vamos levar esse ensinamento, igual eu falei ontem de novo, vamos levar para toda a nossa vida e vamos espalhar para mais pessoas. Porque o nosso intuito não é guardar a palavra para nós, é levar mais almas para o reino de Deus. Vamos ser cada vez mais fortes em Deus para poder falar com mais pessoas desse lindo amor de Deus e trazer mais almas para esse reino que está tão próximo para vir. Então, obrigada. E vamos então orar para a área financeira. Vamos levantar, conversar com Deus e clamar por misericórdia. Então, Senhor meu Deus, já te agradeço pelo culto de hoje, pelo culto desse fim de semana, Pai, que esteve presente do início ao fim, Pai. Já te peço que abençoe também o culto da Germânia mais tarde, Pai. Já vai nos corações, Pai, com seu Espírito transformando as vidas, Pai, e dando aquela vontade de estar na sua casa, Pai, para adorar e engrandecer o seu nome, Pai. Eu te peço agora, Pai, que tenha misericórdia de cada um de nós, Pai, e entre com a sua sabedoria, sua capacidade, Pai, para que possamos saber agir e administrar o nosso dinheiro, Pai. Abençoe a vida financeira, Pai, da igreja, abençoe a vida financeira dos irmãos, Pai. Entre nós uma nova consciência de saber agir, de saber administrar, Pai. Nos capacite, Pai, porque sem Ti, Pai, sem sua sabedoria, sem sua unção, nós não sabemos fazer nada, Pai. Nem falar nós conseguimos fazer, se não for por Ti, por sua misericórdia, Pai. Então vem, Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Nós não merecemos, mas, Pai, venha, Senhor, e capacite a cada um de nós, Pai. Vem com a sua unção e com a sua graça, Pai. Nos ensine a cada dia mais a saber agir e a saber administrar, Pai. Unge-nos, Pai, unge-nos cada vez mais, transborde-nos o Teu Espírito Santo, Pai, que em tudo que fizermos, Pai, seja do Teu agrado, Pai, que antes de fazermos alguma coisa, nós possamos falar contigo para receber as Suas orientações, Pai, e assim fazer conforme Tu queres, Pai. Abençoe-nos, Pai, leve-nos, Pai, cada vez mais aos profundos dos Seus conhecimentos, Pai. Leve-nos cada vez mais próximos de Ti também, Pai, para que possamos ter essas vestes lindas e brancas, Senhor, para Ti, Pai. Abençoe, Senhor, aqueles que não puderam vir também, Pai. Entre por completo na vida deles também, Pai, e que tenha muita saudade de vir para Sua casa, Pai. Abençoe isso em todos os sentidos, em todas as áreas, Pai, amarrando toda a obra do diabo também, Pai. Amarre, Senhor, o espírito devorador nas vidas de cada um de nós, Pai. Põe por terra, Pai, esse espírito devorador que quer entrar nas famílias ou nas casas, Pai. E venha por completo em nossas vidas, Pai. Vença mais uma batalha em favor dos Seus servos, Pai. Em favor de cada um de nós, Pai. E capacite-nos cada vez mais para a Sua boa obra, Pai. Em tudo o que formos fazer para Ti, Pai. Seja com capacidade, com Sua unção, cheios do Espírito Santo, Pai, pois queremos dar o melhor para Ti em todos os sentidos de nossas vidas, Pai. Graças Te dou mais uma vez por estar na Sua casa, Pai, podendo Te adorar e engrandecer o Seu santo nome, Pai. Que abençoe cada vez mais o ministério, cada vez mais a pastorinha Kel também, Pai, com sua força, com sua unção, Pai, livrando de todo mal, Pai. Obrigada, Senhor, mais uma vez por esse culto, Pai. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus.